A crise econômica iniciada em 2014 arrastou diversos setores da economia para o buraco, mas poucos foram tão afetados como o de construção. Muitas empresas quebraram ao longo do caminho e as que estão no mercado passaram por uma enorme dificuldade. As que chegaram até aqui têm muita história para contar. Dani Muscati, presidente da construtora Iven, vai falar para a gente como a companhia tem atravessado esse longo período de turbulência no mercado e quais os planos para voltar a crescer. Dani, muito obrigado por ter vindo aqui ao Moeda Forte, nos estúdios da B3. É um prazer recebê-lo. Obrigado, bom dia a todos aí. Um prazer. Dani, como eu falei na introdução, muitas empresas do setor de construção atravessaram um período muito difícil. Algumas até quebraram. De que forma que essa crise econômica impactou a Iven? Bom, como você falou, acho que tivemos aí os 3 últimos anos, aí 2015, 16 e uma parte importante de 17, a PIBs negativo no país, e isso impactou tanto na subida de juros que aconteceu, tivemos juros aí próximos aí de 14%, como fazia tempo que não acontecia, desemprego aumentando bastante, indo para casa dos 13%, e isso afeta a confiança do consumidor. Quando um sujeito vai comprar o seu imóvel, principalmente quando é a sua residência e não para investimento, ele sai do plantão normalmente com um sonho, muitas vezes comprando o apartamento na planta, e com a maior dívida da sua vida. Normalmente é o bem mais caro que ele adquiriu. Então, se não tem confiança do consumidor, o sujeito não toma esse passo. E a gente sentiu essa retração muito forte. Somado a isso, nós tivemos aí muitos distratos, que foi o grande problema do setor, e que de fato isso foi bem acima do esperado. Então hoje nós temos uma lei que eu diria que é muito pouco equilibrada entre a construtora e o consumidor. O consumidor ele pode comprar o seu apartamento 3 anos antes de entregar e no final, no momento da entrega, decidir não ficar com o apartamento, e temos visto a maioria dos juízes julgando a favor da devolução deste montante. Isso tem sido muito ruim. O que a Iven tentou fazer ao longo desse tempo? Nós entendemos que o nosso mercado, que é um mercado de longo prazo, é um mercado de capital intensivo, o mais importante é ter capital, ter caixa. De fato, muitas empresas se machucaram. A Iven também se machucou. Porém, a Iven se machucou dentro do seu tamanho. Então, acho que essa disciplina financeira, que sempre foi uma pauta principal da Iven, ela continuou e ajudou a Iven a percorrer esse caminho. Essa crise ajudou a Iven a identificar processos que estavam errados? Porque quando está crescendo, a gente às vezes não enxerga. Mas quando o mercado está retraído, a gente começa a enxergar os defeitos. Vocês conseguiram enxergar isso? Sem dúvida nenhuma, a crise ajudou a gente a parar e voltar para a prancheta e pensar. Quando tudo está bem, não sei se é apenas o brasileiro ou o ser humano, quando tudo está bem, normalmente você projeta as coisas continuando bem. E da mesma maneira, quando está ruim, existe uma tendência de você projetar da mesma maneira, que eu acho que é o caso um pouco agora. A Iven ficou muito mais conservadora, por exemplo, nas premissas, nas compras de terreno, nos preços embutidos nos estudos de viabilidade das compras. Procuramos buscar uma forma diferenciada, por exemplo, de vender os nossos apartamentos. A Iven é a única empresa que tem 2 imobiliárias próprias, inclusive competindo entre si, sedes separadas, heads separados e estratégias separadas. Mas isso surgiu depois Isso surgiu há cerca de 3 anos atrás, no momento que a gente percebeu que estava mais difícil escoar os nossos produtos. No momento da exuberância, vamos chamar assim, 2011, 2012, se vendia cerca de 70% no fim de semana ou no mês do lançamento e sobrava 30% de estoque. A partir do momento que isso começou a se inverter, que você vendia 30% e tinha que ter 70% dos estoques, mais ainda existia a necessidade de termos corretores especializados nos nossos produtos. Então, nada melhor do que uma imobiliária própria para termos os corretores entendendo 100% dos produtos Iven para poder estar oferecendo. E eles só vendem Iven? Só vendem Iven. Não vendem de outras marcas, Nada. de outras construtoras? Somente Iven. E vocês dão um treinamento específico para eles entenderem o produto e conseguirem vender? Sem dúvida. A gente faz isso, temos 2 empresas, a Iven More e a Iven Vendas. A Iven Vendas existe há cerca de 10 anos, a Iven More cerca de 2 anos e meio aproximadamente. Qual a diferença entre elas? Elas são as 2 empresas que, de fato, hoje têm quase o mesmo número de corretores. A única diferença é que são 2 empresas separadas com estratégias separadas. Então, da mesma maneira que você antes tinha
sempre aí vem vendas num plantão junto com uma imobiliária de terceiros e competindo, porque a competição saudável é importante. Hoje a gente tem as duas empresas separadas e competindo. E o que acontece hoje? A gente vê às vezes um empreendimento onde uma imobiliária vendeu 80% e a outra 20%, e num outro empreendimento ao contrário. Enquanto que se eu tivesse só uma imobiliária ou uma imobiliária competindo com uma imobiliária fraca, eu poderia achar que o problema está no produto. E muitas vezes o problema está na distribuição e no foco do corretor. Então a gente consegue atuar de uma maneira mais personalizada nos nossos produtos. Mas por que elas têm nomes diferentes se elas atuam no mesmo mercado? Justamente porque elas têm que ser empresas separadas, completamente separadas. Elas têm endereços separados, elas têm, conforme eu falei, heads separados. Então elas são dois CNPJs separados e a maneira como cada um quer premiar o seu corretor, fazer estratégia junto a, por exemplo, a locais próximos do lançamento, podem ser separados. Então, essa é a única maneira de você permitir uma competição de verdade. Então, você estimula a competição, mas no final quem ganha é a própria Riven. Perfeito. Mas, assim, é uma competição saudável dentro do... Ou seja, os dois heads se conversam, eu tenho uma reunião a cada 2 meses com os dois juntos, entendendo resultados, se existe, sim, uma troca de melhores práticas e, obviamente, todo o compliance e todas as regras têm que ser seguidas da forma como a Iven coloca. Mas a estratégia específica de como atingir o seu cliente e de como levar, cada um tem a sua liberdade. Você falou de mais criterioso, vocês passaram a ser mais criteriosos na compra de terrenos, na avaliação de terrenos. Antes vocês gastavam mais do que deviam? Na realidade, não que nós gastávamos mais do que deviam, mas nós acreditávamos em premissas de velocidade de venda e preços que deixaram de ser verdade. Por muito tempo foram verdade e a partir do momento que iniciou-se essa crise, percebemos que o preço de venda que nós achávamos que ia vender não estava mais sendo atingido e a velocidade de venda da mesma forma. Então hoje, eu diria que os preços de venda dos imóveis, vamos falar de uma cidade como São Paulo, que é a principal cidade, o principal mercado imobiliário do país, nós temos hoje preços de venda que estão já superiores ao que estavam no ano passado, mas inferiores do que estavam há 2 anos e meio atrás. Então, do ano passado para cá, na prática, eles devem ter acompanhado mais ou menos a inflação. Mas, em termos reais, eles estão num preço muito baixo. E quando você compra hoje o terreno acreditando nesse preço, ou até em preços inferiores do que o que estão hoje, nós estamos sendo muito mais conservadores na compra do terreno. Porém, o que significa? Que ficou mais difícil comprar terreno, porque significa que nós temos que pagar o terreno mais barato. Então, se antes tínhamos que olhar 100 terrenos para comprar 10 terrenos, hoje talvez a gente tenha que olhar 100 terrenos para comprar 2 terrenos. Comparando um terreno na mesma região há 2 anos, há 4 anos, há 4 anos e hoje, quanto você pagaria naquela época e quanto se paga hoje? Então, depende um pouco também de qual é o patamar do preço de venda. Por exemplo, num alto padrão, um terreno pode representar 40% do VGV. Em apartamentos que têm o valor agregado um pouco menor, podem apresentar 15%. Então, dependendo... VGV é valor geral de vendas. Valor geral de vendas, perfeito. Para quem está assistindo. Então, eu diria que hoje não somente o preço, que pode ter caído às vezes 20%, em alguns casos até 30%, mas também a modalidade. A forma como pagar, seja ela que o comprador hoje pode ter uma possibilidade maior de aceitar uma permuta ou um parcelamento, e como fazemos a conta sempre no valor presente, é importante o parcelamento e é importante a permuta também. Mas quanto caiu o preço? Eu queria mais visualizar, ajudar quem está assistindo a gente a visualizar quanto se pagava num terreno, o mesmo terreno numa determinada região há 5 anos, até por conta desse crescimento do mercado, vendia fácil, e quanto se paga hoje? Caiu quanto o preço, percentualmente? Perfeito. Começando pelo preço de venda, não que eu não estou querendo responder o seu, mas começando pelo preço de venda, eu diria que o preço de venda caiu alguma coisa como 20%. Então, numa regra simples, eu te diria que o terreno também acompanhou caindo 20%. Mas em alguns casos, os terrenos chegaram a cair 30% ou até mais. Só para a gente ter uma ideia, qual que era a situação da empresa antes da crise, em termos de VGV, de lançamentos, e pós-crise? Perfeito. A Iven chegou a lançar, em 3 anos seguidos, uma média anual próxima de 2,5 bi, diria em 2012, 13 e 14. 2 bilhões e meio de reais. 2 bilhões e meio de reais na média, aproximada. Que em valores de hoje, inflacionados, seriam muito mais do que isso.
mas vamos deixar nos valores nominais, em termos de 2,5. Em 2015, quando veio a crise, nós lançamos menos de R$1 bilhão, cerca de 850 milhões de reais. No ano passado, lançamos 1,1 bi, e esse ano devemos fazer alguma coisa talvez até um pouco inferior à do ano passado. Então, partimos de uma empresa de uma média anual em 3 anos de 2,5 bi para cerca de 1 bi. Em termos de lançamentos, quanto que reduziu? Em volume de número de empreendimentos? De empreendimentos, isso. Nesse caso, às vezes não tem uma correlação tão grande, mas um VGV médio é em cerca de 100 milhões. Então a gente poderia dizer numa média de 25 para uma média de 10. 25 a 10 por ano. É. E você consegue enxergar aí um cenário que volte a ser o que era lá atrás? Muito importante a tua pergunta. Como que a Iven está olhando o para frente? Nós temos um tripé muito importante que seria... Nós acreditávamos, quando fizemos o nosso planejamento estratégico de 5 anos, no início de 2016, final de 2015, que teríamos 2 anos mais difíceis, 16 e 17, como de fato foram, e acreditávamos lá atrás que os próximos 3 anos, que seriam 18, 19 e 20, seriam anos melhores. Entendendo um pouco de crescimento, taxa de juros, as coisas aconteceram mais ou menos da forma como esperávamos, não exatamente pelas mesmas razões, mas acabaram acontecendo dessa forma. E naquele momento a gente falou, como que a gente vai se preparar nesses 2 anos do ano de 16 e 17 para chegar em 2018 e poder coletar uma eventual volta de mercado. 3 coisas seriam importantes. Primeiro, a disciplina financeira ser uma empresa AAA de crédito, uma empresa de fato que os bancos estivessem olhando um balanço sólido, uma solidez financeira e quisessem trabalhar com a nossa empresa. O resultado está esse ano, estamos gerando já nos 9 primeiros meses do ano, quase 220 milhões de reais de caixa, que é um recorde de geração de caixa. Número 2, as pessoas corretas e investindo nas pessoas. A crise trouxe uma redução de pessoas. Reduziu quanto? Desde 2015, nós reduzimos cerca de 35% o número de pessoas e em valor, inclusive, um pouco mais. Ou seja, saíram da empresa mais pessoas do topo do que da média, eu diria. Foi muito dolorido para a empresa. A empresa ela tem que ter o seu tamanho ideal. Mas a gente sempre diz o seguinte, se comparando a empresa como um avião que cabe 100 pessoas, se tiver 120 pessoas, é melhor tirar as 20 pessoas para que o avião seja forte e seja muito bom e faça a sua viagem com tranquilidade com as 100 pessoas. Então, para quem estiver na empresa, poder investir nas competências dessas pessoas, que as pessoas possam ter um futuro, uma carreira e enxergarem isso. Então, pessoas é o segundo pilar. E terceiro, os negócios. Hoje, se a gente não tiver um bom banco de terrenos, não temos bons negócios e é aí que nasce tudo. Então, de fato, nós temos hoje um land bank de aproximadamente valor geral de vendas de 6 bilhões de reais, um pouco mais de 50% concentrados em São Paulo, seguido pelo Rio Grande do Sul e um pouco no Rio de Janeiro. Esses negócios são negócios que nós acreditamos serem muito bons porque tem o produto encaixado no preço certo. Só dando um exemplo, nesse ano nós lançamos um pouco menos de 900, nós lançamos cerca de 700 milhões de reais parte Iven, um pouco mais do que isso contando sócios. E temos os produtos com 50% vendidos, o que significa que o nosso comprador está indo no plantão, está fazendo a lição de casa e está comprando se o produto está encaixado. Então, nosso Land Bank, nós acreditamos que os produtos são encaixados, têm o preço certo, estamos fazendo algo desde a crise, que nós vamos continuar fazendo quando o mercado melhorar também, que é testando o mercado, colocando o produto para venda e uma vez atingindo a performance de venda desejada, ele vai dar um sinal verde para continuarmos lançando. Ou seja, lança um, foi bem, lança outro. Lança outro. Obviamente que também tem que olhar a velocidade de venda do nosso estoque. Mas se você seguir desta forma e lançar bem e vender bem, você gera menos estoque também e você produz esse equilíbrio. Então, o mais importante é ter essas 3 coisas e especificamente em lançamento ter o produto certo. Nós aproveitamos esse momento da crise e ao longo desse período, principalmente nos últimos 12 meses, compramos vários terrenos, a maioria deles em permuta. A permuta te permite também ter uma maleabilidade maior de momento de lançamento. Se você não for lançar agora e esperar um pouco mais, se você comprou em permuta, isso machuca menos, então isso é bom. E temos produtos encaixados no preço certo. Então, vocês, respondendo minha pergunta, vocês enxergam aí voltar àquele patamar nos próximos anos?
2,5 bi, e principalmente pensando em dias de hoje que o valor seria muito maior, não. Acho que teríamos que ter alguns anos de bons mercados para de fato isso estar acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, um patamar maior do que 1 bi e não necessariamente 2,5 bi. Alguma coisa entre uma coisa e outra. E, obviamente, não precisando tomar essa decisão agora, né? Se de fato nós estivermos colocando os produtos, entregando e vendendo, importante saber que a Even tem essa capacidade. Mas importante também saber que nós não necessitamos do volume de 2,5 bi para atingir o nosso planejamento e, por fim, a rentabilidade desejada para a empresa. Tá ok. Muito obrigado, Dani. Obrigado. E no próximo bloco conversaremos sobre a estrutura da companhia.